Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 13, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Uma massa imão é dividida em duas partes, eminho e emão menos eminho, que são em seguida separadas por certa distância. Qual é a razão eminho dividido por emão que maximiza o módulo da força gravitacional entre as partes? Bom, então, fazer a representação aqui. Eu tenho uma massa emão, né? Essa massa emão vai ser dividida em duas partes. Eminho, tirei uma parte dela, e o restante que ficou vai ser o emão menos eminho. Então, aqui eu tenho uma massa que eu vou chamar de corpo massa M1, e aqui eu tenho uma massa que eu vou chamar de M2. Essas massas estão separadas a uma determinada distância R, tá? E eu quero encontrar a razão entre eminho sobre emão que maximiza o módulo da força gravitacional. Qual é o módulo da força gravitacional? Força gravitacional é igual a G, constante gravitacional, que multiplica a massa do corpo M1 vezes a massa do corpo M2, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, se a gente aplicar para as variáveis aqui, né, que representam a massa, a gente pode escrever que a força F gravitacional vai ser G vezes massa M1 é eminho, que multiplica a massa M2, emão menos eminho, dividido pela distância entre eles, que eu chamei de R, uma certa distância, R ao quadrado. Reescrevendo aí, a gente tem que essa força F gravitacional vai ser G, constante, a distância entre elas é constante, R quadrado. Aqui eu vou fazer a distributiva e vou ter aí eminho vezes emão menos eminho ao quadrado, ou seja, a força F está em função de eminho. Então, para encontrar aí um valor que maximiza essa função, em função de eminho, eu aplico a derivada da função, que é f, derivada de f, em função de eminho, e para achar o valor onde é máximo ou mínimo de uma função, a gente deriva e iguala a zero. Então, a gente vai achar aí pontos que maximizam ou minimizam a função df dm igual a zero. Então, aplicando a derivada da força F em relação a eminho vai ser igual. G sobre R quadrado é constante, G sobre R quadrado, vezes a derivada de eminho emão, como eu estou derivando em eminho, derivada de eminho fica 1, que multiplica emão, que é a constante, menos a derivada de m quadrado, que fica 2 eminho. Para achar pontos aí que maximizam ou minimizam aí a função, eu igualo a zero, né? Então, eu estou buscando uma relação que seja aí de eminho sobre emão. Então, eu vou ter aqui a seguinte condição. Emão menos 2 eminho é igual a zero, né? Porque passa r quadrado, 0 vezes r quadrado dá zero, e 0 dividido por g dá zero, né? Então, eu tenho essa condição. Então, eu tenho que emão é igual a 2 eminho. Para chegar nessa razão, eu mantenho o eminho e passo o emão dividindo. Então, aqui fica 1, que é o elemento neutro. O 2 passa dividindo, eu tenho eminho sobre emão,
ou seja, a razão M' sobre mão, para maximizar, ou seja, para que tenha um ponto crítico, um ponto onde maximize a força entre elas, a razão tem que ser que M' dividido por Emão tem que ser meio, tá? Ou seja, metade da massa para maximizar. Aí tenho que dividir exatamente no meio, tá? Aí eu tenho que dividir no meio a minha massa para que a força seja maximizada. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!